uma outra lição do apóstolo Paulo: direção. Além da insatisfação e da dedicação, o apóstolo Paulo ele tem uma direção definida, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então ele tinha uma necessidade imperativa de direção clara e segura nessa carreira cristã, que era chegar até Jesus, tornar Jesus conhecido. Esse era o seu prêmio, esse era o seu alvo. E nessa competição, alguém que é treinado na corrida sabe que você não pode ficar olhando para trás, por sobre o ombro, para ver quem é que está se aproximando de você ou quem está passando você, mas que você tem que se firmar o que vem adiante, você tem que pensar lá na sua chegada, você tem que fixar os olhos na chegada, não ficar olhando quem está se aproximando, quem vai passar de você. É por isso que o apóstolo Paulo, ele tira essa ideia de olhar pelo retrovisor e ele tem um olhar diretivo. Ele procura uma direção, ele corre para frente, ele não se distrai quanto às preocupações do seu passado. Não é isso que interessa para o apóstolo Paulo. Ele faz algo importante, que é avançar. Ele não está preocupado quanto ao seu passado. Sabe por quê, irmãos? Imagina se Paulo estivesse preocupado ou preso no seu passado. Vocês querem ver só uma radiografia do passado de Paulo? Abre aí em 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Não dá para a gente projetar aqui o texto, porque tem o slide do estudo. Quem aguentaria viver com um passado desse aqui? A vida de Paulo seria um inferno. 1 Timóteo 1, 12. A mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente. Você conseguiria viver com um passado desse? Verso 15. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou principal. Verso 16. E aí ele diz: por essa razão a misericórdia foi concedida, para que ele, o principal pecador, evidenciasse Jesus Cristo e sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo do que a graça de Deus faz. Então esse homem blasfemo, perseguidor, insolente, o principal dos pecadores, foi salvo por Cristo e para Cristo. É por isso que o olhar de Paulo não é saudosista a respeito do seu passado. Seu olhar não é assim para o seu passado. Esse olhar saudosista para o passado é perigoso, porque ele impede você de resetar sua vida, de redefinir sua vida, de dar um novo rumo. Não só Paulo faz isso. Paulo fala aqui de que ele era pecador. Ele causou todas essas desgraças: blasfêmia, perseguição, insolência, matou Estevão. Mas e quando as pessoas fazem com você? Aí vamos para José. Irmãos, o que José sofreu na vida? E os maiores sofrimentos, mais dolorosos, mais permanentes, que demoram a cicatrizar, são os causados pela nossa família. Os irmãos de José acabaram com a vida de José. E vocês conhecem a história. Vendido pelos irmãos, jogaram ele na cisterna, foi vendido, foi parar no Egito, acusado injustamente pela mulher de Potifar, vai para a cadeia, é esquecido na cadeia até que ele chega à corte de Faraó. E quando ele chega à corte, tem uma coisinha que a gente normalmente não percebe. Gênesis 41, lá no finalzinho, 50, verso 50 ou 51, diz que José teve um filho. Qual o nome do filho de José? Quem lembra? Quem aqui está bom de Bíblia? Quem?
Dandan? Não, a Dandan é fera, rapaz. Dandan, você tem que dar aula de Bíblia para esse povo. Manassés. Por que ele colocou... Quem sabe aqui o que significa Manassés? Sabe o que significa? Perdão. Sabe o que José quis dizer com o filho dele? Eu perdoo os meus algozes. Eu perdoo quem me fez mal. Eu perdoo quem me traiu. Eu perdoo quem me acusou injustamente. Eu perdoo quem me prejudicou. Tem uma frasezinha aí que virou clichê. Perdão não é esquecer, é sim. Vou mudar essa frase. É. Ou então, está errado o que a Bíblia está dizendo. É tão interessante que a palavra inglesa para perdão é forgiveness, que vem de forget, que é esquecer. Forget é esquecer. Forgiveness, perdão. Manassés, perdão. É esquecer, porque a Bíblia diz assim, que Deus pegou os nossos pecados, jogou na profundeza do mar e esqueceu. Só que tem gente, Deus joga o pecado lá na profundeza do mar, e ele vai lá e põe uma placa para os pecados dele e dos outros, para pescar. É permitido pescar. Direção, irmãos, para frente. O passado só vale a pena se for bom. Se não for, forget. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Trata-se de quê? Desapego de vitórias e derrotas, porque também às vezes a vitória, né? Você só lembra que ganhou. É igual o vascaíno. Ah, no ano tal eu ganhei. Não sai disso. Já viu o vascaíno? É flamenguista, que ele ganha todo dia. Toda semana. Toda quarta, né, Adão? O Flamengo ganha. O vascaíno ele fica preso a vitórias passadas, né? Ou derrotas. Mas o que é o esquecendo-me das coisas que para trás ficam? É você se abrir para o novo ciclo de Deus. Deus dá isso para todo mundo, irmãos. A Bíblia diz assim no Salmo 103, que Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades. Porque se Ele tratasse, Paulo estava lascado. Pelo que nós vimos aqui na biografia dele.